Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre a sexta semana do projeto 21 Passos para Entender o Bitcoin, uma iniciativa super bacana da CryptoLife, do Dalmo e do Leandro, para descomplicar esse mundo cripto. A ideia é pegar os pontos-chave dos passos 16, 17 e 18. Eles focaram nas camadas do Bitcoin e também em derrubar uns mitos que, nossa, a gente ouve bastante, né? A gente se baseou na gravação da live deles, onde discutiram justamente esses passos. Ah, e lembrando sempre, toda quinta, 20 horas, tem live no YouTube da CryptoLife. Fiquem de olho nas redes sociais, @CryptoLifeBR, para não perderem os links, tá? Isso mesmo. E só para a gente relembrar rapidinho, na análise passada dos passos 13 a 15, a gente falou muito sobre guardar bem as chaves privadas, as seed phrase, aquele negócio de not your keys, not your coins, fundamental. Vimos também para que servem os endereços públicos, entendemos melhor o TXO, que funciona meio como um troco digital, né? E como a Mempool é tipo aquela sala de espera com as taxas funcionando num leilão por espaço, nos blocos. E claro, sempre bom lembrar o lema da CryptoLife: a liberdade é individual, mas transforma o coletivo. Acho isso muito forte. Excelente lembrança. Então, bora para o passo 16, as camadas do Bitcoin. Na discussão, eles trouxeram aquele conceito do trilema das blockchains, sabe? Descentralização, segurança e escalabilidade. Parece que é difícil ter os três no máximo ao mesmo tempo, né? Sempre tem um equilíbrio ali. Exatamente. E o Bitcoin lá na sua camada principal, a Layer 1, ou On-Chain, como chamam, ele fez uma escolha bem clara lá atrás. Priorizar, assim, com força total, a descentralização e a segurança. Isso é o coração da proposta dele como reserva de valor, algo confiável que ninguém consegue censurar. Só que essa escolha tem um preço, né? Qual seria? A velocidade e o custo para fazer aquelas transações pequenininhas, tipo pagar um café, na camada principal não é a coisa mais prática do mundo, sabe? Ah, saquei. Quer dizer, a Layer 1 é a fundação, a blockchain original mesmo, onde tudo fica cravado na pedra, imutável, o livrão público que todo mundo pode conferir. Perfeito. As características dela são essas: blocos novos a cada 10 minutos, mais ou menos. A gente até viu isso na prática lá no Mempool.space, lembra? As taxas variam bastante, dependendo da muvuca, da demanda por espaço nesses blocos, como naquele leilão. E ela é ideal para quê? Para guardar valor e para transferir quantias maiores. A analogia do ouro digital que usaram na live cai como uma luva. Tá, mas aí fica a dúvida. Como é que a gente usa essa rede super segura, mas não tão ágil assim para pagar o pão na padaria? É aí que entram as outras camadas, a Layer 2. Bingo! É exatamente aí. Soluções como a Lightning Network, a Liquid Network, são exemplos de Layer 2, também chamadas de off-chain. Pensa nelas como se fossem umas vias expressas construídas em cima da Layer 1. Elas usam a segurança da base, mas criam uns atalhos para fazer as transações voarem baixo com custo mínimo. Vias expressas, gostei da ideia, mas como funciona, assim, na prática? Olha, tentando simplificar. Imagina que duas pessoas querem trocar valores direto entre elas. Elas travam um pouco de Bitcoin lá na Layer 1 para abrir um canal de pagamento só entre elas. Dentro desse canal, elas podem fazer, sei lá, milhares de trocas de Bitcoin quase instantaneamente, pagando taxas irrisórias, quase zero. Só o resultado final, o saldo dessa interação toda, quando elas decidem fechar o canal, é que precisa ser registrado de volta lá na Layer 1. Isso tira um peso enorme da rede principal, entende? Ah, agora sim, caiu a ficha. Libera a rede principal para as transações maiores e deixa essas pequenas rolando nesses canais. Exato, as analogias que deram na live ajudam muito a visualizar. Tipo aquele cartão de consumo da balada, que você usa várias vezes e só acerta o total na saída. Ou o cartão do ônibus, que registra as viagens e só descarrega tudo na garagem. Ou até a ideia de separar a grana do investimento de longo prazo, que está lá na corretora, da conta do dia a dia no banco. Genial, faz todo sentido. E eles até citaram El Salvador, né? Que usa a rede Lightning direto na carteira do governo, a Chivo, para facilitar esses pagamentos do cotidiano.
Sim, é um experimento gigante rolando lá. Muito interessante observar. E teve uma dica prática boa na conversa para os comerciantes. Se for aceitar Bitcoin, especialmente para valores baixos, receber via Layer 2 é muito mais vantajoso. O cliente paga quase nada de taxa, a experiência fica bem melhor. Isso incentiva o uso, né? Com certeza. Então, resumindo essa parte, essa arquitetura de camadas mostra que o Bitcoin consegue ser as duas coisas. Uma reserva de valor super segura na L1 e um meio de pagamento rápido e barato na L2. Resolve o tal trilema de um jeito bem inteligente. É uma solução bem elegante, sim. Mostra que a rede evolui. O Bitcoin não abriu mão da segurança e descentralização para escalar. Ele adicionou ferramentas em cima dessa base sólida. É uma abordagem que vale a pena acompanhar de perto. E falando em acompanhar e em como as coisas são vistas, isso já puxa o gancho para o passo 17. Aquele que encarou de frente um dos maiores fantasmas do Bitcoin. A acusação de que ele desperdiça energia. Na live chamaram isso de guerra de narrativas, né? É um argumento que os críticos adoram usar. Assim, é uma narrativa forte, não dá para negar. Mas que muitas vezes, sabe, passa batido pela lógica econômica da mineração. Pensa bem, minerador é um negócio. O objetivo é lucro. E qual o maior custo para minerar? Energia. Então, eles têm um motivo muito forte, puramente financeiro, para caçar a energia mais barata do planeta. Caçar energia barata, onde ela está. Muitas vezes, em fontes renováveis que estão sobrando ou em lugares isolados, sem demanda. Energia geotérmica, perto de vulcão, como lá em El Salvador, hidrelétrica no meio do nada, com produção excedente, até gás natural que seria queimado e desperdiçado em poço de petróleo. Já tem estudos que apontam que mais da metade da mineração de Bitcoin usa fontes sustentáveis. Essa busca pelo custo baixo é vital, ainda mais com o halving chegando de tempos em tempos. Ah, o halving, que corta a recompensa por bloco. Isso, corta pela metade a cada 4 anos. Isso pressiona a eficiência dos mineradores pra caramba. Eles precisam ser cada vez mais eficientes para continuar lucrando. Na conversa, eles também fizeram umas comparações que ajudam a gente a ter noção, né? Tipo, o sistema financeiro tradicional, gastando umas 50, 60 vezes mais energia. Mineração de ouro, nem se fala o impacto. E até as máquinas de lavar roupa do mundo juntas. Faz a gente pensar o que é desperdício mesmo. Exato. E aí entra a subjetividade do que é útil, como brincaram na live com a história do Luciano Huck. Para uns, ver TV é útil, para outros não. Mas o ponto é, a energia do Bitcoin não é jogada fora. Ela financia a segurança de uma rede financeira global, descentralizada, aberta para qualquer um com internet, incluindo aquele pessoal todo, 1,7 bilhão de adultos que não têm acesso a banco. Para essa galera, o Bitcoin pode ser a única chance. Chamar isso de desperdício é ignorar o valor gigantesco que essa rede cria. E teve a pergunta da Fabiane na live, bem pertinente. Será que os governos não podem usar esse argumento da energia para tentar barrar o Bitcoin? É uma preocupação real, sim. Essa narrativa pode ser usada como desculpa para regular, mas a análise que fizeram lá foi que o interesse maior dos governos tende a ser na arrecadação, em taxar, do que em proibir de vez. Por quê? Primeiro porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, tem potencial de receita fiscal. Segundo, porque proibir uma rede global descentralizada é muito difícil na prática, quase impossível. Comentaram também como minerar aqui no Brasil é complicado. Nossa energia é cara, por isso muitos vão para lugares como o Paraguai, com a energia de Itaipu mais barata. E teve aquela ironia interessante que apontaram. Enquanto criticam o Bitcoin por ir atrás de energia barata e ociosa em lugares remotos, surgem projetos tipo a tal AI City no Rio, que vai demandar uma quantidade absurda de energia e água bem no meio da cidade, competindo por recurso que já é escasso. Exatamente. E o Bitcoin, pelo contrário, poderia até ajudar a viabilizar projetos de energia em locais isolados, quem sabe otimizando o uso dessa energia para data centers de IA no futuro. É uma inversão interessante de pensar. Faz sentido. Então, para fechar esse mito da energia, a acusação de desperdício ignora os incentivos econômicos da rede por eficiência
ignora as comparações com outros setores e, principalmente, ignora o valor imenso que essa energia sustenta. Segurança, liberdade e inclusão. Muito bom, ficou bem claro. Vamos então para o último passo dessa análise, o 18. O mito de que Bitcoin é dinheiro de criminoso. Outro clássico, né? Na discussão, trataram isso também como narrativa, uma reação quase natural de sistemas estabelecidos, tipo bancos e governos, quando se sentem desafiados. A comparação com os taxistas e o Uber foi ótima. É um padrão que se repete na história, né? Qualquer coisa nova que mexe com o poder estabelecido enfrenta esse tipo de ataque. Mas, de novo, quando a gente olha os números, a história não fecha. As estimativas sérias mostram que menos de 1% das transações em Bitcoin tem ligação com atividades ilícitas. No sistema tradicional, usando o dólar real o que for, esse percentual é estimado em 2%, talvez até mais. Nossa, então proporcionalmente é até menos. Pois é, o dinheiro normal ainda é muito mais usado para coisa errada. E o ponto-chave que levantaram é a diferença entre ser transparente e ser anônimo. Ah, isso é crucial. A blockchain do Bitcoin é um livro aberto, totalmente público. Exatamente. Qualquer um pode ver todas as transações. Não é anônimo, é pseudônimo. Seu nome e seu CPF não estão lá direto, mas seu endereço ou seus endereços e todo o caminho do dinheiro ficam registrados para sempre. E o caso da Silk Road que mencionaram? É o exemplo perfeito. Aquele mercado ilegal na Deep Web que usava Bitcoin, o criador foi pego, em grande parte, porque as autoridades conseguiram rastrear o dinheiro na blockchain quando ele tentou usar a grana. Isso mostra que de anônimo não tem nada. O problema não é a ferramenta seja dinheiro vivo, dólar ou Bitcoin. O problema é o crime em si. A analogia foi boa. Você não prende o dono do banco só porque um criminoso usou a conta lá. E ainda tem a questão da falta de transparência no sistema tradicional, né? Citaram escândalos enormes, tipo o HSBC, Faria Lima. Exato. Onde rastrear o dinheiro é bem mais complicado. O Bitcoin, nesse ponto, é radicalmente transparente. Então, essa imagem de paraíso secreto para bandido é totalmente furada. Na verdade, deixa um rastro digital que não some nunca. O argumento na live foi que o que alguns chamam de ilegalidade, essa resistência à censura, independência do controle do Estado, na verdade é exercício de soberania financeira. Perfeito. E essa característica é vital para muita gente. Pessoas que vivem sob regimes autoritários, jornalistas investigativos, ativistas, opositores políticos, gente que precisa fazer transações sem pedir permissão ou correr o risco de ter a conta congelada. Lembraram do Wikileaks, que sobreviveu a um bloqueio financeiro global por causa de doações em Bitcoin. E citaram até o caso da deputada Carla Zambelli, como exemplo de figura pública que, apesar de já ter criticado, acabou recorrendo ao Bitcoin quando precisou de um meio financeiro fora do sistema tradicional. Isso mostra a utilidade da ferramenta em situações limite. Fica bem mais claro mesmo. Entender a rastreabilidade e esse potencial de soberania ajuda a desmontar essa narrativa superficial de dinheiro de bandido. É mais sobre perspectiva e quem ganha ou perde com essa liberdade. E falando em liberdade e conhecimento, pessoal, não esqueçam de seguir a @CryptoLifeBR em tudo. Instagram, YouTube, X, Facebook. Curtam, comentem, compartilhem. Quanto mais gente entende, mais forte o coletivo fica, né? Com certeza. A tecnologia em si é neutra. O uso que se faz dela é que importa. E essa busca por informação, como a que a CryptoLife promove, é que ajuda a gente a separar o joio do trigo. Além desses 3 passos principais, a conversa deles teve outros pontos bem legais. Vamos comentar rapidinho? Vamos sim. O Heloísio, por exemplo, trouxe uma dúvida super prática sobre impostos. Como declarar quando vende Bitcoin para comprar, sei lá, um imóvel? A resposta foi direta. Quando você traz o dinheiro de volta para o mundo fiat, para o real, para o dólar, tem que seguir as regras desse mundo. Declarar o ganho de capital para a receita, pagar um imposto sobre o lucro. Usar uma corretora pode ajudar a formalizar tudo, comprovar a origem do dinheiro. E lembraram daquela isenção de IR para vendas de até R$35 mil por mês com o lucro, que é importante para quem movimenta menos. Boa dica. E reforçaram muito aquela ideia do Bitcoin como proteção, né?
um bote salva-vidas, pessoal, contra a instabilidade econômica, inflação ou até um controle maior do Estado sobre o nosso dinheiro. Mencionaram a Agenda 2030 da ONU e o DREX, o real digital que o Banco Central está desenvolvendo. A análise na live foi que o BC teria escolhido não usar uma blockchain pública justamente para manter o controle, evitar a transparência total que a tecnologia traria. Essa ideia do Bitcoin como alternativa para preservar patrimônio e autonomia diante de sistemas centralizados, que podem ser frágeis ou até invasivos, foi um tema bem forte na discussão. É um contraponto importante. E para quem quiser se aprofundar mais e fazer parte dessa construção, vale procurar a comunidade da CryptoLife no WhatsApp e preencher o formulário de interesse que eles divulgam. Quem participa ativamente pode ter vantagens como alune do projeto no futuro. Fica a dica. Ótima dica. Bom, acho que cobrimos bem essa sexta semana dos 21 passos da CryptoLife. Vamos só recapitular os pontos principais para fechar. Primeiro, as camadas L1 e L2 mostram que o Bitcoin evolui. Ele pode ser seguro e descentralizado na base, L1, e ao mesmo tempo rápido e barato para o dia a dia, L2. Resolve o trilema de forma bem criativa. Segundo, os mitos sobre energia e crime são narrativas fortes, sim, mas que não se sustentam quando a gente olha os dados, a lógica econômica por trás e entende como a tecnologia realmente funciona. Transparência total, pseudonímato. E terceiro, o Bitcoin é uma ferramenta poderosa para a soberania financeira, mas essa liberdade vem com responsabilidade. Cuidar das próprias chaves, not your keys, not your coins, e saber como interagir com o sistema tradicional, principalmente na hora dos impostos. Excelente resumo. E para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão que ficou comigo depois de ouvir a discussão deles. A gente viu como o Bitcoin é quase que forçado a ser eficiente energeticamente por causa dos incentivos econômicos, e como a transparência é da natureza dele na camada principal. Isso contrasta muito com a opacidade e muitas vezes a ineficiência de sistemas centralizados que a gente usa todo dia. A questão é, será que esses princípios, transparência radical e busca constante por otimização, poderiam inspirar mudanças em outras áreas além das finanças? Imagina aplicar isso na gestão pública, no rastreamento de produtos para evitar fraude, ou até no combate à desinformação, exigindo uma prova de trabalho ou um rastro verificável para validar notícias. Onde mais essa combinação de descentralização, transparência e eficiência poderia fazer diferença? Uau, que pergunta, hein? Dá o que pensar mesmo, para ir muito além do dinheiro. E com essa provocação a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia. Lembrem-se de seguir @CryptoLifeBR em todas as redes, curtir, compartilhar, ativar o sininho para não perder nada. E atenção, a próxima live da CryptoLife, quinta que vem, 20 horas no YouTube, é a última dessa série dos 21 passos. Vamos fechar com chave de ouro, chave de Bitcoin. Contamos com todo mundo lá. Até a próxima!